Oi, gente boa, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando Panorama Bíblico e estamos estudando o Antigo Testamento por enquanto. Estudamos a primeira divisão do Antigo Testamento, que é a divisão do Pentateuco, e estamos na segunda, livros históricos. Os livros históricos são 12: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Bom, já estudamos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, e agora vamos estudar hoje o primeiro livro dos Reis. Meus amados irmãos, é importante, já falei no outro estudo, mas para salientar mais uma vez, no original não tem primeiro e segundo livro de Samuel e primeiro e segundo livro dos Reis, nem primeiro e segundo livro de Crônicas. É um só livro, uma só composição. O primeiro livro dos Reis, em resumo, fornece um relato da morte de Davi, do reinado de seu filho Salomão e do declínio da divisão do reino de Israel depois que Salomão e muitos de seus sucessores se voltaram para a adoração de ídolos. Também retrata o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos do norte. Você vai ver que Israel é dividido em 2 tribos, por isso 10 do norte e 2 do sul. É importante entender que os 2 livros, primeiro livro dos Reis e segundo livro dos Reis, foi do ano 970 até 560. Os acontecimentos vão desde a morte de Davi, o primeiro rei da aliança, até o cativeiro de Zedequias, o último rei de Judá. No último capítulo, há ainda uma referência à libertação de Joaquim, no ano de 560 a.C. Bom, o primeiro livro do Reis tem como tema-chave: a liderança irresponsável destrói nações. E o versículo-chave é 1 Reis 9, do verso 4 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te farás sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas foldes e servides a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei de Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e mostejo entre todos os povos. E desta casa, agora então exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assombrarás, e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito, e os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Que Deus no seu coração possa aplicar, possando a palavra lida. Você vê aqui que é uma aliança. Se o povo obedecer e guardar os estatutos e juízos e mandamentos, Deus irá abençoar. Porém, se o povo desobedecer,
Deus irá amaldiçoar. É interessante quando nós lemos esses dois livros, que no original era um só, primeiro livro dos reis e segundo dos reis, ele é uma continuação de Samuel. Como o nome sugere, os registros e os acontecimentos do reinado de Salomão e dos reis de Judá e de Israel que sucederam. Abrange esses dois livros um período de 400 anos. E é importante entender que nele está o declínio do reino de Israel, o declínio também de Judá, Israel, o reino sendo dividido, o declínio de Israel sendo destruída e Judá sendo levada cativa ao cativeiro da Babilônia. É muito, muito comum quando paramos para ver como é que o povo de Deus era de altos e baixos. É só olhar para a nossa própria vida. Quantas vezes nós estamos bem com Deus, de repente, frio? Quantas vezes estamos com fervor, com a vida de oração, de consagração? E outras vezes nos dispersamos da presença de Deus. Então, aproximadamente a história dos dois livros abrange aí um período de 400 anos. Nós não somos diferentes desse povo, precisamos voltar os nossos olhos para Deus sempre, em nome de Jesus. O primeiro livro dos reis é dividido em 4 partes. O primeiro é o reino protegido, vai do capítulo 1 ao capítulo 2. O segundo é o reino enriquecido, vai do capítulo 3 ao capítulo 10. E o terceiro é o reino dividido, vai do capítulo 11 ao capítulo 14. O quarto aspecto é o reino destruídos, que vai do capítulo 15 ao 22. E com isso, dá todo o livro dividido em 4 partes, e nós iremos estudar cada uma delas individualmente. Porém, vamos abranger também a questão da construção do templo, que é um fator de muita importância para a vida de Israel, e o culto a Deus. É interessante que nós sabemos que antes do templo, a adoração, o culto era feito no tabernáculo, e agora, após a construção do templo, há um lugar específico que havia no coração de Davi esse desejo de erguer um templo ao Senhor, porém não foi ele que ergueu, e sim o seu filho Salomão. A primeira divisão do primeiro livro dos reis é o reino protegido. Vai do capítulo 1, verso 1, ao capítulo 2, verso 46, ou seja, todo o capítulo 1 e 2. Essa primeira divisão se divide em duas. A primeira divisão diz os últimos dias de Davi, e a segunda, os primeiros atos de Salomão. É interessante quando olhamos para a vida de Davi e para a vida de Salomão, entendemos um fato extraordinário. Quando Salomão começou a reinar, Davi ainda estava vivo, porém já era idoso, ele já não tinha muita força, e aí o seu filho começou a reinar. Davi dá algumas ordens ao seu filho, e ele obedece todas elas. Isso são os primeiros atos de Salomão. É interessante que a história de Salomão é uma história bonita, porque começa bem, em obediência a Deus e ao Pai, mas há um desvio na caminhada e uma volta aos princípios de Deus. Talvez você que nos ouve, você começou uma história boa e talvez está distante de Deus. Você é chamado a se reconectar com Deus através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando no Senhor e Salvador Jesus Cristo, criou-se uma expectativa muito grande a respeito de Salomão, até porque foi prometido a Davi que da sua descendência sairia o Messias, aquele que iria trazer paz. E o nome Salomão, a terminologia desse nome vem de Shalom, que é a ideia de paz.
né? E aí houve uma confusão do povo entre o Messias de Salomão. Foi atribuído algo que não era para ele. Mas, de fato, ele trouxe paz sobre Israel, paz de uma forma muito especial, porque as tribos, elas se ajuntaram, elas se uniram. Na verdade, isso já aconteceu no período de Davi, ou seja, quando analisamos o período áureo de Davi e Salomão, nunca foi duplicado nos tempos do Antigo Testamento. Eles juntaram Judá e Israel, formando uma entidade militar capaz de dominar seus vizinhos. Foram fortes não só no poder militar e bélico, mas também na área comercial. Eles trouxeram riquezas e fama sem precedente. As tribos ficaram em uma unidade, formando uma monarquia poderosa. E isso durou 4 séculos. Isso é incrível, o quanto a bondade de Deus se manifestara de uma forma extraordinária na vida de Davi e de seu filho Salomão. A segunda divisão do livro é o reino enriquecido, e vai do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, até o capítulo 10, verso 29, ou seja, todo o capítulo. E essa divisão é dividida em 7 novas divisões. Primeiro, a dádiva da sabedoria de Deus. Vai no capítulo 3, do 1 ao 28. Quando Salomão pede a Deus sabedoria, e Deus responde à oração dele, dizendo que ele não pediu nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas sabedoria para administrar o povo de Deus. Ele fez uma oração muito sábia, uma oração desprovida de interesses, uma oração onde olhava para Deus e para o reino de Deus. É claro que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Foi assim na vida de Salomão, porque Deus diz: tudo isso te darei, e nós nos esquecemos de orar dessa maneira. Mas a segunda divisão dessa segunda parte é a organização do governo. Está aí no capítulo 4, do verso 1 ao 34. E isso ele faz de forma belíssima e extraordinária. E aí a terceira divisão é a construção do templo. Vai do capítulo 5:1 ao capítulo 7, do 13 ao 51. Depois você vai ver a consagração do templo, capítulo 8:1 ao 9:9. A construção da casa do rei, ou das casas reais, que vai do capítulo 7, do 1 ao 12, uma pequena parte, e projetos reais variados, capítulo 9, do 10 ao 24, e depois ele fala sobre, ou termina falando sobre a glória de Salomão, no capítulo 10, do verso 1 ao 29. Porém, nós iremos entrar agora sobre a construção do templo, que essa divisão cita sobre a construção e consagração, e é um fato de muita importância. Então, nesse panorama bíblico, eu quero ressaltar isso. Primeiro, quando nós falamos de templo, é necessário pensar que as igrejas evangélicas dos nossos dias não é templo, não tem mais templo, porque a ideia de templo é a ideia de sacrifício, né? Então nós não temos templos. A Igreja Católica tem. Também nós não temos altar. O púlpito, né, ou palco, onde os ministros louvam ao Senhor, pregam a palavra. Muitos não gostam dessa palavra palco, mas é palco de fato. Não é altar. Porque a ideia de altar dá uma ideia de sacrifício. Nós não temos nem templos e nem altares, e nem altar e nem templo. Ou seja, é um local reservado
para a glória de Deus e para cultuar a Deus. É claro que o templo sagrado hoje é o meu corpo e o seu corpo. Mas quando falamos de templo, nós lembramos pelo menos de três, onde a palavra de Deus cita três, dos quais foram construídos com a ideia de ser morada de Deus, casa de Deus. E os nomes desses templos levaram o nome dos seus construtores. O Templo de Salomão é o primeiro, que é justamente a história da qual eu e você estamos lendo hoje. Depois, o Templo de Zorobabel, é na volta do povo de Israel do exílio persa. Eles reconstroem um novo templo, e período de Esdras e Neemias. E depois, o Templo de Herodes, que foi considerado uma das 8ª maravilhas do mundo pela beleza e o resplendor. Não tinha a riqueza do Templo de Salomão, mas havia uma beleza muito grande. E talvez você fique pensando, por que Herodes fez um templo? Por que ele fez isso? Qual era a ideia disso? A ideia era uma ideia política de ter mais amizade entre os judeus. O primeiro templo é o Templo de Salomão, que foi destruído pelo Império Babilônico, cerca de 587 a.C. Você vê isso no segundo livro dos Reis, 25, verso 8 e 9. O segundo templo de Zorobabel, você pode ver em Esdras 5:2, Esdras 6, do 15 ao 18. E o terceiro é o Templo de Herodes, erguido em forma grandiosa, mas foi destruído no tempo de Tito Magno. É interessante quando nós falamos de templo hoje em uma cultura tão cristã judaica, onde pastores usam kippá, onde o povo usa símbolos do Antigo Testamento, que eles apontavam a Cristo, e algo muito maior. Por exemplo, o já e ainda não, aquela profecia que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A ideia ali é que o templo, o corpo humano, a glória seria bem maior. E não era a ideia daquele templo, o templo de Zorobabel, quando foi construído. O rei Salomão começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado, seguindo o plano arquitetônico que Davi tinha deixado para ele. E você vê isso no primeiro livro do Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Também você vai ver no primeiro livro de Crônicas, 28, do 11 ao 19. O trabalho ele deu continuidade cada vez mais e durou 7 anos. Ao organizar o trabalho, Salomão convocou 30 mil homens de Israel, enviando ao Líbano, e é interessante que ele dividiu esses 30 mil homens em 3 partes, 10 mil, 10 mil, cada mês iam 10 mil. Mas ele também convocou 70 mil dentre os habitantes de países que não eram do povo de Israel, para trabalharem carregando carregadores de lenha, cortadores de lenha, e mais 80 mil só na obra de cortar. Esses 70 era de carregar e de fazer, montar, né? É interessante como esse serviço foi um serviço grandioso, onde havia uma mobilização de muitas pessoas, e o templo não era um templo tão grande, mas foi um templo caríssimo. E você pode ver a imagem aí do templo feito nesse período, conhecido como Templo de Salomão. Aqui você vê uma planta mais simples, mas onde você pode ver que havia salas de armazenar as coisas, havia o lugar santo e havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo.
Na entrada havia um altar e um lavatório. O altar é porque em templo tem de ter sacrifício. Quando eu disse que a Igreja Católica tem templo, porque ela tem sacrifício, o corpo de Cristo está lá, segundo eles imaginam, em prefigura da hóstia, o tempo todo. É interessante que essa outra imagem você pode ver que o templo por dentro, ele era todo revestido de ouro, todo. Então era algo extraordinário e magnífico. Bom, você vê em muitas igrejas o povo mostrando a foto do templo hoje, e lá em Israel, e eles mostram essa foto que você pode ver aqui, e isso não tem nada a ver com o cristianismo, porque são duas mesquitas, como mostra a foto aí. A única coisa que tem do Templo de Salomão é o Muro das Lamentações, que é famoso em Jerusalém, onde o judeu coloca o seu pedido de oração e ele chora a Deus continuamente. Bom, então há no Brasil um templo feito pela Igreja Universal, que é uma réplica desse templo, né? Uma ideia de como seria. E isso é fantástico entender isso, mas é difícil, porque nós não temos mais sacrifício. O sacrifício já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Ele deseja que o meu e o seu coração possa sempre estar quebrantado e contrito a Ele, em louvor, em adoração, em reconhecimento da sua graça e do seu grandioso amor para com as nossas vidas. Chegamos à terceira parte, a terceira divisão do livro, e a terceira divisão é o reinado dividido. Vai do capítulo 11 ao capítulo 14. E essa terceira divisão tem mais 3 subdivisões. A insensatez de Salomão, capítulo 11, do 1 ao 43. Salomão cobrava imposto muito alto. A insensatez de Roboão, que aumentou mais ainda, vai do capítulo 12 ao 14, 21 e 31. E a insensatez de Jeroboão, que foi o cara efraíta que incentivou a divisão. Ele fez a revolta, ele fez o motim, incentivando a divisão. É claro que já havia uma certa rivalidade entre Judá e Efraim há muitos anos. Mas quando nos deparamos com a história de Roboão, filho de Salomão, ele foi muito mais pesado, ele foi imprudente, ele foi alguém teimoso, e a forma de cada vez mais ele aumentar o imposto sobre o povo, isso serviu de combustível para acontecer essa grande divisão. Você pode olhar para Israel e perguntar como um reino tão maravilhoso veio a rachar, veio a dividir. É necessário entender 3 aspectos que levaram a essa divisão. A primeira é uma questão espiritual, a segunda é uma questão econômica e a terceira é uma questão política. Na questão espiritual, aconteceu o que o Senhor tinha dito no texto básico que nós lemos. Salomão ele teve 1000 mulheres e isso era acordo político, levando ele a uma idolatria, a se afastando dos princípios de Deus, a violar os estatutos do Senhor. 1 Reis 11:11. Em questões econômicas, Salomão cobrou um imposto muito alto. A ideia era para cada vez mais o seu reino ficasse rico e oponente. Você vê isso no capítulo 12. E o seu filho piorou ainda, cobrou mais alto ainda. E havia um fator político, uma antiga rivalidade entre Judá e Efraim, como eu já tinha dito, e essa rivalidade, de uma forma muito terrível, resultou em divisão
do reino de Israel. Como você pode ver, esse mapa aqui vai demonstrar de uma forma muito clara como ficou dividido. Em verde, aí está o Reino do Sul, e só compõe duas tribos, Judá e Benjamim, e o Reino do Norte, em rosa, 10 tribos. Nesse outro mapa, você pode ver com mais clareza, até porque tem mais informações. Ao lado do mapa aí você vê Reino de Israel, Reino do Norte, tinha 10 tribos, capital Samaria. A queda foi em 722 a.C. O império que conquistou o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios. E o primeiro rei, após a separação, foi Jeroboão. O Reino do Sul, Judá, o número de tribos 2, a capital Jerusalém. A sua queda foi em 605 a.C. Império conquistador, ou império que conquistou e derrubou, destruiu, foi o Império Babilônico, e o primeiro rei após a separação foi o Roboão, filho de Salomão. E aí você vê a terceira divisão de uma forma muito especial e onde você pode ter uma clareza maior dos acontecimentos desses fatos. Deus continue nos abençoando mais ainda. Algumas vezes a nossa casa está dividida. Algumas vezes a nossa família está dividida. Algumas vezes a nossa igreja está dividida. E quem tem sido o agente dessa divisão? É importante lembrar que o Senhor Jesus, na Santa Palavra, diz que nenhuma divisão provém de Deus. Bom, a quarta divisão, o reino destruídos, ou seja, vai do 1 Reis 15 ao 22, 23. Essa quarta parte é dividida em duas, Judá, do 15 do 1 ao 24, Israel, 15, 25 ao 22, 53, finalizando o livro. Eu vou deixar para vocês esse gráfico que vai dar uma ideia dos acontecimentos gerais de Salomão a Zedequias, e aqui vai ter data, acontecimento e referências bíblicas, e aí te dá uma alusão ao que já falamos. É muito importante entender que nessa divisão dos reinos destruídos acontece um fato extraordinário. Aparece um profeta como se fosse do nada, de repente ele aparece no cenário, isso está no capítulo 17, é Elias. Elias que tinha como propósito chamar muitas pessoas de Israel de volta a Deus. Sua mensagem, contudo, teve uma recepção bem diferente. Enquanto eles faziam sinais e prodígios a respeito do poder de Deus, havia uma rainha que levou o povo à idolatria. O nome dessa rainha é Jezabel, e confrontava muito Elias em todo o seu cenário de divulgação e pregação da palavra de Deus. Quando nós lembramos de Elias, nós lembramos do desafio do Monte Carmelo, capítulo 18, e é interessante porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria o único Deus, né, que resolveria, que era Deus que deveria ser honrado e servido. É interessante também, quando nós lembramos de Elias, lembramos da seca que ele profetizou naquele período que não haveria chuva segundo a sua palavra, e Deus assim cumpriu. Podemos ficar maravilhados com essa oração de Elias, uma oração curta. Sua oração foi muito curta, direta. Responda-me, Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu és Deus. E uma oração linda no Monte Carmelo, também como a oração feita
para que não tivesse mais fogo. Essa oração no Monte Carmelo, no desafio, é muito incrível. Você e eu sabemos que desceu fogo do céu. E Elias mandou matar todos os profetas de Baal. A história de Elias é uma história linda e magnífica, uma história onde Deus se manifesta através desse profeta, homem abençoado, homem extraordinário. Ele dá início aí um ministério profético. Ele chamava o povo ao arrependimento em um período de apostasia nacional. Eu fico imaginando que Deus precisa levantar Elias, que possa chamar a nação a um arrependimento nacional, porque o povo está totalmente distante, alienado aos princípios de Deus. A mensagem de Elias, mesmo após a manifestação do milagre do fogo de Deus caindo sobre o holocausto, ele não causou mudança no comportamento de Acabe, que era o rei casado com Jezabel, influenciado pela sua mulher. Apesar de Israel, o reino do norte, ter tido somente reis maus, 19 dinastias, nós podemos ver que Judá, que deveria ter o padrão divino, mas nem todos os reis serviram a Deus. Mas eu quero destacar o nome de pelo menos 5 que fizeram reformas: Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. 2 dos reformadores, todavia, apostataram a fé no final da sua vida, que é Asa e Joás. E os filhos sucessores dos outros 3 reformadores, Josafá, Ezequias e Josias, foram maus e destruíram quase tudo o que os seus pais tinham feito. É triste ver essa história, mas em meio a esses 5 homens que foram reformadores, 4 deles tiveram pais ímpios, e somente um, Asa, que foi pai de Josafá, criou seu filho de forma piedosa. E eu quero terminar a nossa história perguntando a você, pai, como é que você tem criado os seus filhos? Seus filhos são criados de forma piedosa? Seus filhos são criados diante de Deus? Seus filhos servem a Deus? O que é que você tem feito para que a sua família continue propagando o santo evangelho e vivendo para a glória, louvor, adoração e exaltação do nosso Deus? Você precisa se render a Deus. Você precisa entender que existe um Deus no céu, criador de todas as coisas, um Deus que muda tudo e todos, um Deus que trabalha para aqueles que o amam, um Deus que te convida a viver para Ele, fazendo reformas necessárias, reformas que venham conduzir você e todos os seus a um recomeço diante de Deus e vivendo para a glória de Deus, louvor e exaltação do seu reino. A Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode mudar o nosso coração, a nossa mente, a Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Que Deus possa nos ajudar na caminhada cristã, a ajudar a criarmos os nossos filhos diante de Deus e para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Espero que você tenha enriquecido o seu conhecimento do primeiro livro dos Reis. É uma história bonita, é claro que é um panorama. Havia fatos dos quais poderiam ser abordados aqui e possivelmente eu deixei passar, mas nessa exposição você consegue compreender um pouco mais a respeito desse livro e você é convidado e desafiado
a estudar esse livro, que tem coisas extraordinárias de um Deus que provê, de um Deus presente, de um Deus que governa todas as coisas, de um Deus mostrando o seu poder, de um Deus cuidando de forma individual da vida de Elias, quando ele está em uma situação de aparente depressão, de tristeza, de um Deus que comissiona, de um Deus que chama, de um Deus que nunca nos deixa só, em um Deus que sempre preserva um remanescente fiel, e esse remanescente fiel é preservado a partir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e até quinta que vem com a continuação, segundo o livro do Reis. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor.